Aos 3 anos, ela inicia seus estudos de balé. Foi aluna de Carlota Portela, Renato Vieira e trocou alguns passos de danças e experiências com Lenny Daly. Com 12 anos, faz teatro ao lado dos irmãos e nunca mais parou. Estudou teatro no Tablado. Com o mestre Chico Anísio, deu vida à personagem Dona Capitu, um grande sucesso da sua carreira. Cursou letras. Com rara capacidade, sabe colocar humor na dose certa, dando um toque particular aos seus personagens. Além de atriz e bailarina, é autora de excelentes textos teatrais. É querida por seus colegas e pelo público. É casada com o ator Paulo César Grande e mãe dos gêmeos Pedro e Carolina. No perfil de hoje, eu vou conversar com alegria e prazer com a Cláudia Mauro. Ei, Rogéria. Que bom, Cláudia, que você está aqui. Meu enorme estar aqui. Que bom, né? Bom mesmo, muito né? bom, muito bom. E nós já estamos há algum tempo... Nossa, ensaiando para ver que horas que isso acontece. Que conseguimos. E aconteceu no melhor momento, verdade. porque você está com uma peça extraordinária, que nós vamos falar sobre ela ao longo aqui do nosso papo, que eu não me canso de dizer que é um dos melhores espetáculos que eu tenho assistido, ou que eu já assisti. É muito bom, realmente. Mas antes de você chegar desse espetáculo, aos 3 anos você começou a fazer balé e aos 12 você foi fazer teatro. Isso. Virou bailarina. E por que o teatro te pegou? Então, na verdade, assim, eu sempre fui apaixonada pela dança, né? Sempre fui, assim, desde pequenininha, com 3 anos, comecei a fazer balé clássico. Aí tive uma fase fissurada na minha adolescência, de fazer 3, 4 aulas de dança, mas adorava teatro também. Com 8 anos, eu acho, comecei a fazer teatro na escola e tinha essa coisa do teatro muito dentro de mim, né? A vida toda. Com 12 anos, acabei entrando num grupo de teatro, o Grupo Além da Lua, que era um grupo de teatro que meu irmão André de Mauro, minha irmã Patrícia Mauro, que fez a trilha da peça também, né? Junto com o Claudinho. Com o Claudinho Lins, que já esteve aqui com a gente. Faziam parte desse grupo, eu era mascote do grupo. E aí, assim, o balé, eu nunca quis ser só bailarina, mas eu tinha uma história com dança muito forte, né? Então, na Carlota Portela, eu nunca fui efetivamente do Vacilodance ou do grupo, mas, assim, fiz alguns trabalhos. A Carlota sempre que tinha um trabalho mais profissional, que o grupo ia, ela precisava de alunas da turma profissional, ela me chamava. Então, assim, eu tinha essa paixão pela dança, mas o teatro acabava me tirando, porque começava a ensaiar um espetáculo e aí parava de fazer aula, né? Tinha essa coisa, não dava, ainda tinha que estudar, imagina, fazer aula de balé, teatro, estudar, né? Então, volta e meia eu parava de fazer aula para começar a ensaiar um espetáculo. Mas, na verdade, eu sempre quis fazer teatro também, então a história de atriz era muito forte em mim, né? E não dá. Bailarina te exige uma disciplina de atleta, né? Então, assim, não dava mesmo. Então, comecei fazendo muitos musicais, musical infantil, muito nesse grupo, né? Que era um grupo de teatro infantil. Você lembra a primeira peça que você fez? O Viravesso, que era um musical infantil escrito pelo meu irmão. E aí fiz vários musicais, mas eu com essa voz, que por sinal hoje está assim, quase que não existe, a minha voz, cansaço isso, né? Extensão vocal pouca, então assim, os musicais para mim eram muito limitados. Eu fazia por causa da dança. Então sempre tinha um número de dança, dá pra Cláudia. A Cláudia dançava o número de dança ali, né? E aí você tinha poucas falas e mais danças? Tinha muita fala, menos músicas, menos números cantados. Eu sou muito afinada, o diretor musical me adorava, assim, bota a Cláudia segurando uma nota e o resto do elenco enlouquecendo. Mas pouca extensão vocal, então assim, número cantado pra mim era difícil, porque a minha voz sempre foi uma voz, né, pequenininha, afinadinha, pequenininha. Hoje em dia, então, que os musicais exigem uma história de canto, né, muito maior. Potência, né? Precisa ter potência. Eu também não tenho interesse nenhum em botar um pino na minha cabeça para cantar, porque não é a minha praia. Mas eu adoro música, tenho um link forte com isso e com a dança. E aí, aos poucos, eu fui fazendo muita comédia, musical, sempre nessa linha, né? E aí o teatro te pegou, mesmo assim você foi para Londres estudar dança. Fui. E nessa época você ainda pensava, ainda estava balançada entre a música e o teatro? Não muito assim na coisa da dança, porque assim, eu nunca quis ser só bailarina, né? Mas eu tinha essa história muito forte dentro de mim, não queria parar de dançar também, né? Eu já tive um processo assim, uma época da vida muito fissurada, né? Assim, de fazer aula e de até querer participar de uma coisa mais profissional de dança, né? Mais balé moderno, né? Assim, do que balé clássico, sempre foi
Meu forte era mais o balé moderno, jazz e tal. E aí, quando eu fui para Londres, eu estava com 17 anos. Eu já tinha meu registro profissional de atriz, porque naquela época era diferente. Como eu fui do grupo, eu tinha muitos trabalhos e pouca idade. Eu tinha 15 anos e não sei quantos trabalhos de teatro. E naquela época, você se profissionalizava assim, era a quantidade de trabalho, tempo de trabalho. Então, eu tirei meu registro profissional de atriz. Também na minha época, as faculdades não eram como hoje, assim, faculdade de teatro, de cinema, não era assim como é hoje, né? Então, a gente tinha faculdade de comunicação, letras, coisas desse tipo, mas o teatro mesmo, eu já tinha feito tablado, já estava, né, no meu registro profissional. E o tablado, de certa forma, é uma referência. Sim, e sempre foi. Eu fiz a CAL também, curso de férias e tal, e aí eu não queria parar de estudar, fiz vestibular para 3 coisas diferentes. Vou chegar em Londres, Fiz comunicação para PUC, direito para Cândido Mendes, que meu pai dava aula lá, eu achava a faculdade de direito. Podia ser interessante, o julgamento tinha a ver com uma coisa de teatro, olha eu. Mas louca, tem mesmo, não deixa e educação física para a UESC, eu tinha essa coisa com a dança, de atleta, com o corpo. Passei nos 3, mas escolhi a Cândido Mendes, porque eu falei, sou bolsa, vou aproveitar. E vou fazer a Cândido Mendes, que meu pai dava aula, eu era bolsa, né? Que é direito. Direito. Não aguentei. Direito. 6º mês, falei, não é pra mim. Aí falei, tranquei a matrícula e falei, bom, vou viajar com mais amigas. A gente estava querendo fazer alguma coisa diferente e tal. Aí Londres, que tinha uns amigos morando lá. Vou pra Londres, vou estudar inglês e fazer aula de balé, porque aí vou fazer aula de balé, né? Você ficou um ano lá? Fiquei 1 ano lá. Aí ia fazer aula de balé, trabalhei de garçonete, né? Aquela experiência. Viveu a vida. Vivi a vida. Voltei com 18 anos. Quando eu voltei, fiz vestibular de novo. Aí eu fiz para letras. Primeiro português e inglês, né? Que era para tradução, intérprete, mas também acabei migrando para literatura. E fiz a faculdade de letras até quase o fim. E foi uma burrice, porque eu estava no 3º ano, fui reprovada por falta em inglês. Porque com média 7, que eu comecei a ensaiar o Split Splash com a Cláudia Raia. E eu não conseguia acordar para ir para a faculdade. Só que aí eu ia no dia da prova. E estava com a média 7, uma média boa. E fui reprovada. Aquilo me irritou num grau que eu tranquei a matrícula. E nunca mais voltou? Nunca mais voltei. E a professora que me reprovou, minha amiga hoje em dia, ela às vezes me encontra e fala, ai, Cláudia, eu carreguei isso na minha vida, reprovei, mas ainda bem, porque você não... Ela falou pra mim, isso não é pra você. Você não quer isso. Você teria, na verdade, o diploma, sim, mas isso não ia mudar em nada. Eu falei, mas isso aí não quer... Eu tô pagando a faculdade, eu não tô deixando de vir à aula porque eu tô na bagunça. Eu tô trabalhando. Se eu sou atriz ou não, não interessa. Eu tô com a média que tem que estar. Essa coisa de reprovar por falta é uma coisa muito delicada. Arcaica. Vai reprovar por falta, vai me dar dura de disciplina, né, assim. Mas eu entendi, porque era mais assim, você tá perdendo seu tempo. Vai lá fazer o que você quer fazer. Mas isso não compete quando se trata de exatamente, adulto, né? Mas aí, quando é uma criança, você tem que seguir. Mas um adulto já pode escolher. Isso, a faculdade de letras, hoje em dia eu vejo como ela me rendeu o que está acontecendo hoje, né? Eu escrevo, não é à toa também, fora toda... Não quer dizer que toda pessoa que faça uma faculdade de letras possa vir a escrever bem ou não, mas assim, eu também busquei a faculdade de letras, a literatura, tudo porque era uma coisa que estava de uma certa forma em mim, né? Eu gostava muito de escrever já naquela época e tal, e hoje em dia talvez essa faculdade tenha vindo a somar nesse... E você teve umas experiências com o Lenny Daly, né? Você sim, que era o cara, né? Nossa, eu peguei uma época de dança muito boa, né? Hoje em dia a dança virou muito essa história da dança contemporânea, que eu super respeito, acho que tem trabalhos lindos, mas eu sou de uma época que realmente as aulas de dança, de balé moderno, de jazz eram assim, bateria, eram lotadas, né? Tinha bateria, enfim. E era um frisson, tinha uma alegria nas aulas, os espetáculos de dança eram muito diferentes do que são hoje em dia, né? E eu peguei essa época, anos 80, né? 82, 83, 84, eu tinha 15, 16 anos e tal. Eu fui para Londres em 87, estava com 17 anos. Era assim um auge de dança, né? E Marli Tavares também, fiz aula com ele era um ícone, né? Assim, nossa, todo mundo queria fazer aula com férias, ele, né? Um curso de férias com ele, né? Eu tinha 16 anos. Eu era da Carlota também devo muito a Carlota e ao Renato, que realmente foi ali que eu comecei mesmo a história da dança, né? E eu adorava mesmo, era louca com eles ali. Eu fazia todas as aulas da Carlota, do Renato. Mas tinha essa outra galera da Marli Tavares, que também era uma galera que eu adorava, a aula da Marli eu achava incrível, mas era no mesmo horário. Então, ficava isso, assim. Aí eu comecei a fazer aula da Marli muito depois e faço aula da Marli até hoje. Volta e meia eu vou lá, a Carlota parou de dar aula, o Renato também. Então, a Marli continua dando aula. E eu faço aula da Marli, da Silvinha Matos, que também era uma bailarina dessa época, mais nova, né, do que eles e tal. Isso tudo para manter
não consigo deixar de fazer aula, eu faço aula de dança até hoje. Isso é fantástico, né? Porque mantém o corpo bem, para sua carreira terapia, é fundamental. Tudo. E para sua carreira também, claro. é sensacional. E você vê que quase todos os espetáculos que você faz acabo tem dançando. dança. E acabo dançando e não é por nada, assim, na peça da Barata, eu e ela do Fiuza, você dançava. O Neco botou uma dança, vamos aproveitar, acabou achando um jeito de botar uma dança. O que é muito legal, porque fica uma coisa... E esse espetáculo que eu escrevi, apesar de ter sido escrito para Alice Bosch fazer, mesmo sendo a história da minha mãe e tudo, tinha dança, porque a Alice também dança, e tinha uma coisa de dança, porque eu sou uma apaixonada pela dança, então... Isso é sensacional. Acabei botando Você teve uma experiência com o Lenny Daly, como a gente falou, e ele é um marco, uma referência. Nossa, uma referência. A aula dele era incrível, eu te pergunto, o que mais ficou dele para Cláudia bailarina? Eu acho que assim, o Lenny Daly, ele ainda, né, é uma referência, e naquela época, então, era o auge, sabe? Então, assim, a Marli, que era parceira dele, tinha um estilo muito próprio, e ele também tinha um estilo, né, dele, assim, muito próprio. Então, é tudo, assim, o frisson, né, aquela paixão pelo que você está fazendo ali, né, na dança, a disciplina que a dança te traz, isso eu tive com todos eles, né? Não só com o Lenny, mas o Lenny realmente ele era um ícone, né? Então, assim, ter tido o privilégio de ter pego o Lenny num auge e fazer um curso de férias dele, realmente uma experiência que eu levo para a vida, né? Assim, a convivência com ele, mesmo que por um período curto, né? E dentro de uma sala de aula, realmente incrível, né? Assim, acho que é isso, a alegria, a disciplina, é um estilo de dança que foi um marco. Era realmente diferente dos demais? Ele era, assim, cada um tinha uma história, né? Eu acho que ele inspirava os demais. Eu acho que todo mundo que trabalhava com dança naquela época tinha a inspiração no Lenny Daly, de alguma forma. Ele era muito autêntico, ele era muito original, ele era lindo dançando, ele era muito, né, realmente único. Então, eu acho que ele inspirava todas essas pessoas que estavam vivendo ali naquele momento. Deixou discípulos à vontade, Deixou muitos Cláudia discípulos. Raia, inclusive, um monte de assim, gente. cada um tem um estilo. Renato Vieira também tem um estilo muito dele. A Carlota também criou, assim, foi uma geração de bailarinas, sabe? Que até hoje tem eu vejo como eu fui bem preparada e bem formada por eles. Porque até hoje, assim, eu vou fazer uma aula de dança e, assim, eu consigo realizar bem, sabe? A aula, mesmo estando com a idade que eu tô, com a mesma frequência. Não fazendo com a mesma frequência, nós fomos muito bem preparados, assim. Era uma época muito Uma época forte, de ouro da dança, totalmente. Né? A gente falou aqui sobre musicais, você fez vários, inclusive citamos aqui os Splish Splash. Hoje a gente está que foi um musical que para a época era muito diferente, avançado. Era um acontecimento, a gente fazia espetáculo de quarta a domingo, vesperal, quinta, sábado. Foi uma loucura. Era uma loucura. Assim. E isso veio, começou um pouco com a Cláudia Raia mesmo, ela que começou trazendo essa onda que hoje a gente está aqui bombando, mas lá atrás veio um pouco com a Cláudia mesmo, né? E você participou desse espetáculo. Qual é, assim, a tua análise no que a gente mais melhorou? É claro que o elenco é uma dessas coisas. Hoje nós temos elencos muito preparados, mas o que para você mudou substancialmente dos musicais de quando você começou para o que a gente vê hoje? E o que você acha que ainda tem que melhorar? Mas isso é no próximo bloco. Não. Agora a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo e a gente volta já já com mais Cláudia Mauro para você. Não sai daí não, que é rapidinho.